Salve, torcedor palmeirense! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, chegando hoje com as últimas informações do Verdão, trazendo tudo sobre o mercado da bola do Palmeiras. O Verdão segue muito ativo no mercado, em busca de reforços para chegar ainda mais forte na próxima temporada. E tem informações importantíssimas envolvendo o Nino do Zenit, Matheus Pereira do Cruzeiro e John Arias, que também pode estar no radar do Palmeiras para a próxima temporada. Além disso, vamos falar sobre as possíveis saídas como de Mikael e Ricardo Felipe, e a possível venda do milionária de Alan, que pode ir para o Newcastle por cerca de 285 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras segue muito forte no mercado buscando reforços de peso. Vamos lá, Bruno Andrade, já tá no espn.com.br a informação do Nino e Palmeiras. Conta aí pra gente. Vamos lá, então, apuração em conjunto, Henrique Totti, eu, Felipe Silva, o Nino. Lembrando, o Palmeiras trabalha aí para negociar o Mikael, é um dos jogadores que o Palmeiras planeja para deixar a equipe para a próxima temporada. Uma das principais prioridades do Abel e do Palmeiras é reforçar a zaga, é reforçar o eixo defensivo. E hoje o nome que encabeça essa lista, apesar de ser um nome muito difícil, a concorrência forte, é do Nino. O Abel avalia muito bem o futebol do Nino, já conhece muito bem o Nino dos tempos do Fluminense, então é um zagueiro que ele acredita que faria sucesso, ou que teria tudo para ter sucesso no Palmeiras. Então o Palmeiras vai entrar na disputa, não fez proposta ainda pelo Nino, porque sabe que o valor é alto. A questão também do Nino está muito bem equacionado na mira de Cruzeiro e também do próprio Fluminense. Aliás, a preferência do Nino, ele nunca escondeu nos bastidores, é dar a prioridade para o Fluminense se existir essa abertura do Zenit para negociá-lo agora em janeiro. Do lado do Zenit, o Zenit se mostra disponível para negociar, mas somente mesmo de forma mais madura e concreta para junho. O Zenit, se puder segurar um Nino em janeiro, vai fazê-lo, ou o que pode acontecer se o Zenit conseguir a contratação, por exemplo, do Jonathan Jesus, que aliás fez um belíssimo jogo ontem contra o Corinthians, mesmo depois sendo perdido nos pênaltis, mas o zagueiro foi muito bem contra o Corinthians, fechou os espaços ali, sobretudo contra o Yuri Alberto. Então, se o Zenit avançar por um zagueiro, conseguir reorganizar o eixo defensivo, aí existe ali uma réstia de esperança para os brasileiros contratarem o Nino em janeiro. Não sendo assim, a probabilidade maior é junho. Mas a grande informação é essa, que o Palmeiras entrou no circuito com o Cruzeiro, com o próprio Fluminense, para contratação, para repatriar o Nino, avaliado hoje em mais ou menos 10 milhões de euros. É um preço salgado, mas é o mesmo preço, por exemplo, do Vitão. O Vitão é um pouco mais novo, mas é outro zagueiro muito bem visto dentro do Palmeiras. Há outro nome que também já surge nos bastidores como opção, lembrando que o Nino é a preferência, não significa que o Palmeiras vai contratá-lo, muita calma nessa hora, mas o Nino é a preferência. O Vitão já é um nome discutido internamente, e outro nome que surgiu com peso nos últimos dias, a gente pode confirmar que de fato interessa, mas também sem negociação por enquanto, é do ex-santista Joaquim, hoje no Tigres do México. Então temos aí já 3 zagueiros que o Palmeiras tem observado no mercado: Nino, Vitão e também o Joaquim. É um Palmeiras que vai forte no mercado novamente para a contratação agora então de um zagueiro. É importante a gente falar, Bruno, que assim, na questão do Nino, no fim de semana circulou lá em Pernambuco uma foto do Nino jogando futebol na praia com a camisa do Fluminense. Era uma camisa regata, tal, não era oficial do time. E aí, viralizou e tal, nas redes sociais, a torcida do Fluminense, ele com a camisa e tal. Eu fiz os 2 jogos no Maracanã. Tive muito contato com gente dos bastidores do Fluminense. E muitos me falaram, cara, se ele voltar para o Brasil, é o Fluminense. E aí agora, com essa indefinição e esse tom de despedida do Thiago Silva, cara, o Nino passaria a ser uma prioridade no Fluminense. Não vai querer perder essa dividida ao Flu, né? O Mário Bittencourt gosta muito do Nino, tem uma relação muito próxima com o Nino. O Nino tem uma questão familiar também, que há uma necessidade de voltar ao Brasil. E ele é muito adaptado ao Rio de Janeiro, né? Praia e tal, cidade de praia. Cara, a família adora muito o Rio de Janeiro, se adaptaram muito ao Rio e tal. Então, assim, entendo o Palmeiras querer, é um baita do zagueiro, seria uma baita de uma contratação. O Abel não é bobo nem nada, sabe que o futebol que ele tem encaixaria perfeitamente na zaga do Palmeiras. Mas assim, ó, essa coisa do sentimento, do carinho que ele tem pelo Fluminense, é um concorrente muito forte para o Palmeiras. Que assim, eu repito,
Conversei com muita gente dentro do Fluminense e as pessoas falam com muita convicção. Cara, se ele jogar no Brasil, prioridade 0001 do Nino é o Fluminense. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser interessante. Então a informação... E do lado do Nino, do Nino é a mesma informação. O Hernan traz o sentimento ali, a perspectiva do Fluminense. Do lado do Nino é a mesma informação. A prioridade do Nino, se voltar ao Brasil, é o Fluminense. Então, vale explicar que o Palmeiras tem interesse, que o Cruzeiro tem interesse, o Fluminense tem muito interesse, já se colocou à frente, mas é isso. O fato de o Palmeiras ter interesse não significa que vai levá-lo, até porque o Nino, o Hernan foi muito feliz nisso, tem aquela questão particular, ele tem um filhinho com síndrome de Down, ele não se sentiu adaptado ao futebol russo, ou à Rússia, muito por conta de questões familiares, e vê no Brasil, então, essa melhoria em relação à família e sente, claro, que no Rio de Janeiro, na sua casa, no caso, não a sua casa Pernambuco, mas a sua casa Rio de Janeiro, pelo contrato que já teve lá atrás e o contato que continua tendo com o Fluminense é a prioridade do Nino. Mas falta existir ali o mais importante, né? Que é a negociação entre clube brasileiro e o Zenit, e não é fácil negociar com o Zenit. É o Riquelme e o Alan Elias. Eu vou dar o destaque do Riquelme, meus parceiros vão completar do Alan Elias. Riquelme, que nós trouxemos ontem na ESPN Brasil, que o Copenhague, time europeu, tem interesse na contratação do jovem que veste a camisa alviverde. Ele tem apenas 19 anos, ele não teve apenas um jogo na temporada no time profissional, mas ele é muito bem avaliado por clubes europeus. O Zenit é outro clube que está de olho nele e tem interesse na contratação, mas o Palmeiras recebeu uma carta de uma demonstração de interesse do Copenhague na contratação do Riquelme. Não foi aberta a negociação até o momento, isso é bom frisar. É uma carta de interesse, é um clube que demonstrou interesse e ainda não foram abertas as conversas. Mas o Copenhague ele deve formalizar uma oferta nas próximas semanas. Eu ouvi nos bastidores, depois apurando um pouquinho mais, que o Palmeiras fala ali de uma venda na casa dos 15 milhões de euros. O Zenit, quando foi negociar com o Palmeiras avisou, isso foi em setembro. O Palmeiras avisou, agora a ver se a pedida continua a mesma, mas o Palmeiras quer ali mais ou menos 15 milhões de euros por um jovem que teve apenas um jogo no profissional. Ele é muito promissor, é um meio atacante, Riquelme Felipe. Então o Copenhague tá de olho na contratação do Riquelme. Acho que foi no jogo com o Juventude, que o Palmeiras estava no meio da data FIFA, que ele entrou. Se não me engano, foi nessa partida. E o Alan? Porque o Bruno Andrade tem falado do Zenit faz tempo, né? De como o Zenit vem com tudo aqui pro mercado. Mas aí o Alan é Premier League, certo, Bruno Andrade? É Premier League, aliás, foi uma informação que o Hernan trouxe de forma exclusiva no Fala Fonte no começo da semana, o forte interesse do Newcastle, Premier League, enfim, futebol inglês. Mas antes de até ter um corte limpo em relação ao Alan Elias, só para complementar a história do Riquelme Felipe, essa intenção, esse interesse existe porque o Copenhagen da Dinamarca tá para vender o Robert, ex-Cruzeiro, ex-Raposa, jogador também de beirada de ataque, jovem promissor, enfim, já consolidado no futebol europeu, no futebol dinamarquês. Ele tem ali uma intenção de ser negociado com a Bundesliga, com o futebol alemão, no caso o Wolfsburg, que está disposto a pagar mais ou menos 18 milhões de euros. E pagando 18 milhões de euros, automaticamente o Cruzeiro recebe 15%. O Cruzeiro ainda tem 15% dos direitos econômicos do Robert, isso dá mais ou menos ali então 2,7 milhões de euros, não contando também, claro, tem aquela questão do mecanismo de solidariedade. Então, se a gente juntar ali 17 milhões de reais, que são mais ou menos ali os 2,7 milhões, e mais alguma coisinha envolvendo o mecanismo de solidariedade, se o Robert for vendido mesmo ou em janeiro ou em junho, o Cruzeiro tranquilamente recebe pelo menos uns 20 milhões de reais por essa negociação e o Riquelme Felipe seria o substituto. Mas tem também essa concorrência de peso do Zenit, informação que a gente já vem difundindo aqui no Fala Fonte há muito tempo. Sobre o Alan Elias, então é isso, reforçando, o André Hernan trouxe no começo da semana esse forte interesse do Newcastle. E ontem, conversando com pessoas ali enfim, que estão participando dessa negociação, ou enfim, que estão por dentro dessa conversa, não dá para chamar ainda de negociação porque a proposta não foi colocada em cima da mesa, mas o que eu ouvi é o seguinte, o Newcastle se colocou à disposição de pagar 30 milhões de euros pelo Alan Elias, isso hoje na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais. A questão é que o Palmeiras, ainda falta sentar para negociar de forma concreta, mas o Palmeiras já repassou a mensagem que prefere
e pede mais ou menos ali 45 milhões de euros, é o valor mínimo para se discutir uma negociação. Claro que depois dá para barganhar, dá para oferecer um pouco menos aqui, encaixa ali, enfim, há todo um processo de negociação. Mas nesse momento é o Newcastle disposto a pagar 30 milhões de euros, 190 milhões de reais. O Palmeiras pede 45 milhões de euros, na cotação atual 285 milhões de reais. Acho que até por conta daquela história do Kevin, né? Kevin. Sido vendido por um valor para o Shakhtar e depois a revenda ter passado aí de 40 e tantos milhões. A diferença do Kevin é que assim, o Kevin não estava jogando. O Kevin arrebentou numa copinha, foi o melhor jogador da copinha, e aí quando subiu pro profissional, ele estava reserva do reserva, vamos dizer assim. E aí apareceu uma oferta, e aí os empresários trabalharam essa oferta. O Palmeiras até então não queria vender, mas o jogador pediu para ser negociado. E aí o Palmeiras viu que não tinha espaço, acabou negociando. No caso do Alan Elias, ele é jogador que hoje é quase que um titular. Né? Quase que um titular. Muita gente dentro do Palmeiras, torcida, muitos. Dentro do Palmeiras eu já ouvi isso. Que, poxa, surpreendeu terem tirado ele no Mundial, no final da Libertadores. Final da Libertadores. Foi bem no Mundial, estava ganhando moral, contra a LDU foi um dos caras que tiveram desempenho. A realidade dele é diferente hoje. Então, o Palmeiras, além disso, joga o preço para a Premier League, para, enfim, qualquer efeito de mercado, porque hoje ele tem uma moral diferente do que era o Kevin. Sim. É isso, foi titular na final da Libertadores e a torcida reclamou muito de como ele foi substituído no segundo tempo, na partida ali contra o Flamengo. A conselheirada lá dentro do Palmeiras reclamou pra caramba. E não é só os corneta fora Abel lá do Palmeiras, tá? Sim. Não é os chatos. Sei. Até os caras que, poxa, Abel, poxa, tirou o moleque que tava bem. O que aconteceu, tal. Só pra gente encerrar esse assunto do Palmeiras, o Palmeiras acabou de emitir uma nota. Eita! Agora já? Confirmando a informação que o André Hernan trouxe ontem aqui, tá? Da troca do gramado sintético lá do Allianz Parque. Então o Palmeiras emitiu a nota falando que o processo agora de troca do gramado já começa nesse ano. Inicialmente a remoção da cortiça de areia, depois a retirada do gramado. Aí vai ter uma sequência de shows no Allianz. Sim. E aí a obra vai ser retomada no início do ano que vem. E aí sim com a instalação do novo gramado, do novo e mais moderno gramado sintético. É isso, Hernan? É a última geração, vamos dizer assim, desse gramado. Porque ele passa por atualizações, né? Esse sistema de gramado. E aí o Palmeiras vai colocar o que mais tem de novo. E aí, como tem essa sequência de shows, até o dia 20 e pouco tem show no Allianz, e aí você começa o processo, tem festas, virada de ano e tudo mais, pode ser que o Palmeiras jogue os primeiros jogos do Paulistão no Barueri, na Arena Crefisa. Tem essa previsão. Tá. Eu não vou cravar aqui porque eu falei com uma fonte. Mas é a possibilidade dos primeiros jogos serem em Barueri. Existe essa previsão. É uma previsão. Uma previsão. Tá, das primeiras rodadas, então, da temporada, o Palmeiras jogar em Barueri por conta faz dessa sentido, né? Porque o Palmeiras preparou todo esse Barueri por longo de tempo, a troca do gramado, sintético, o estádio reformado, então, né? O Fei, tem uma parada também que é o seguinte, que é a inspeção da FIFA. Então você tem que ter uma inspeção da FIFA e tal. O gramado pode estar trocado no primeira semana de janeiro, sei lá, mas enquanto não houver a inspeção e a autorização da FIFA, não tem jogo. Não tem jogo, não tem que ter jogo. E ainda mais num momento em que a gente se discute tanto o gramado sintético, essa polêmica toda com outros clubes e tal. Então o Palmeiras não quer dar mole, entendeu? Essa é a real. E surgiu o Palmeiras na parada. O Palmeiras está querendo entrar nessa dividida, PVC? O Palmeiras está olhando. O Palmeiras não está querendo entrar nessa dividida. O Palmeiras está observando. Tá de boa. O Inter não quer vender. Tem algumas coisas importantes no Internacional. Uma é a recusa do Inter vender o Vitão, mas o Inter precisa de dinheiro, precisa muito de dinheiro. É possível que o Internacional venda o Vitão por muito menos do que os 76 milhões de reais que está pedindo, porque ele precisa muito do dinheiro. E ele tem que abater a dívida. E o Inter está bem abaixo da meta dele de vendas no ano. Ele vendeu o Luiz Otávio para o Orlando City, mas foi 3,5 milhões de euros, esse sim de euros. Está abaixo, precisa vender, mas está fazendo um jogo duro, danado aí, PVC. Ele precisa do jogador.
E ele não quer vender o jogador para o Flamengo, que é um rival. O rival abater a dívida do Thiago Maia, o Flamengo paga menos do que os 77 milhões de reais, 76 milhões de reais e abate o Thiago Maia. É uns 20 milhões de reais. O Inter levou esses dias o transfer ban, que ele alega que foi só uma questão bancária ali, que pagou, que não pagou, mas fato é que apareceu ali 3 janelas de transfer ban para o Inter. Mas tem um monte de problema no Internacional hoje. Por exemplo, a saída do Bisol, diretor de futebol, e a saída do D'Alessandro e a saída do André Mazzucco, os 3 responsáveis pelo futebol do Internacional, isolaram muito o presidente Alessandro Barcelos. Isolaram demais o presidente Alessandro Barcelos. Isolaram no nível que ele não tem governabilidade para 2026, que é o último ano do mandato dele. E como é o último ano do mandato dele, não tem muito como fazer composições. O Alessandro Barcelos entende que vai conseguir compor. O Alessandro Barcelos tem sido muito especial na capacidade de trazer parceiros novos para a gestão dele, mas muita gente acha que ele vai ficar muito isolado e não vai conseguir governar. O segundo ponto, isso é importante, é um momento delicado da gestão do Inter. Segundo, a questão do Abel. O Abel foi convidado para permanecer como coordenador e o Abel não respondeu ainda. A expectativa era que ele respondesse ontem à noite e não respondeu ainda. Porque o Abel também está medindo se ele tem respaldo. Quem trabalhava com o Abel? O D'Alessandro. O D'Alessandro foi jogador do Abel. Então ele tinha no Bisol e no D'Alessandro e no André Mazzucco 3 pessoas em quem ele confiava. Para o Abel dizer, sim, eu vou ficar, ele precisa saber quem é que vai trabalhar com ele. O Abel telefonou para o técnico do Internacional para sondar e provavelmente é um técnico que vai acertar com outro clube no futuro. Eu não tenho a convicção do que eu vou dizer, tá? Então, não devia nem dizer, mas... O Abel ligou pro Tite. O Abel perguntou pro Tite se ele queria vir. E o Tite vai acertar com o clube do exterior, provavelmente. Mas o Abel sondou. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas tá tudo no e se. E nesse e se, e se eu não vender o Vitão? Com que dinheiro que eu vou pagar a conta do ano que vem? Pelo lado do Palmeiras, Danilo, Vitão chegando para essa zaga, né? Que tem Gomes, Murilo, Micael, Fux, Benedetti. Precisa? Se o Vitão chegar, é bem claro para mim que um zagueiro vai sair, né? Bem claro. O Micael é o jogador que menos se adaptou até agora e o Murilo, para mim, não vive sua melhor fase técnica. Então, quando você analisa os zagueiros disponíveis para o Abel, eu acho que o Palmeiras precisaria, sim, de um zagueiro melhor do que o Micael e, eventualmente, até para brigar melhor com o Fux pela posição de titular e com o Murilo, junto com o Gomes, né? Para mim, o Gomes é o titular absoluto. E aí, beleza. Agora, 15 milhões de euros, que é esse valor que vocês estão falando, eu acho que o Palmeiras não pagaria. Tenho só a impressão, porque o Palmeiras tem um investimento nesse ano reduzido, a não ser que, de repente, consiga vender o Micael por 7, vende